Namastê, boa noite. Hoje, dia 29 de março, juntos aqui agora para mais um Respire-se. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, né? Estamos nos aprofundando sobre os arquétipos da nossa personalidade, né? E também pensando em como a gente pode melhorar, né? Através do autoconhecimento a gente consegue dar saltos quânticos maravilhosos, né? Mas para que a gente possa dar esses saltos quânticos tão maravilhosos, primeiro, literalmente, a gente tem que identificar o nosso lado sabotador. As máscaras, quem é você por trás das suas máscaras? Mas para você saber quem é você por trás das suas máscaras, você tem que saber primeiro quais são as suas máscaras. Então eu quero dar as boas-vindas aqui ao Jorge, que acabou de entrar, o Rafael também. Adoro quando tem homens no nosso grupo, porque isso ajuda muito a equilibrar, né? O chefe Juan Costa também entrou. Nossa, olha que coisa maravilhosa, um monte de homem aqui. Milka, a Pri Freire, sejam bem-vindos. É muito bom, como eu falo sempre, né? Eu fico muito feliz quando a gente tem homens participando de trabalhos que estão relacionados ao autoconhecimento, porque a gente precisa que exista um equilíbrio na humanidade, né? Que exista um equilíbrio no planeta, e quem traz esse equilíbrio, na verdade, agora vão ser os homens, né? Os homens não têm essa clareza, essa coragem muito grande de mostrar que estão buscando o autoconhecimento, diminuindo o sofrimento. Então, quando alguns homens começam a abrir os caminhos, eu fico muito feliz, porque todos nós merecemos estar realmente em harmonia, né? E hoje, olha aí mais a Ivana de Mello, acabou de entrar, Milkas, Pilates. Então, o meu tema de hoje, na verdade, é sobre as máscaras. As máscaras que a gente atua, né? E que, de uma certa forma, mostra uma personalidade nossa, né? Então, antes de falar das máscaras, eu vou falar das sombras, né? O que é que significa, na verdade, as sombras, né? Porque para a gente usar as máscaras, a gente tem um motivo para usar máscara, né? A gente quer esconder quem está por trás da máscara. A gente não lida bem com quem está por trás da máscara. Ô, Amanda, que saudade, amiga. Que saudade, que saudade. Érica Bastos também, físico, acabou de entrar. É isso aí, galera, né? Pra gente saber quais são as máscaras que a gente está atuando, a gente precisa saber, ter intimidade com o que é que a gente está, na verdade, querendo esconder, né? O que é que está por trás disso. E eu resolvi começar a falar um pouquinho sobre as nossas sombras, né? Porque a gente pensa que as nossas sombras são aquela área bem sombria nossa, né? Mas essa área sombria são as estratégias. As nossas sombras, na verdade, elas são o nosso melhor, né? O nosso melhor que nós resolvemos rejeitar, né? Pelas nossas crenças, pelo medo do julgamento alheio, né? Então, as crenças, na verdade, elas são conceitos que a gente aprende como verdades dentro do nosso ciclo familiar e social, né? A gente pode aprender o que teoricamente seria bom ou ruim, o que é certo, o que é errado, dentro do nosso ambiente familiar e dentro do nosso círculo social, né? Escola, enfim. Por isso é tão importante a gente entender que a sombra, na verdade, é aquela parte que a gente acha que é negativa da gente, né? A partir do ponto de vista da nossa consciência. Porém, ela não é totalmente imoral ou incompatível com a nossa personalidade. Pelo contrário, podemos deixar viver essa sombra em nós de forma muito saudável, né? A sombra é simplesmente aquilo que nós queremos negar, né? Que nós negamos sentir, que nós negamos ter. O Bert Hellinger fala muito de que ele é muito polêmico, né? Se vocês conseguissem realmente ler desde o início a forma de pensamento do Bert Hellinger, é uma forma, na verdade, muito íntima minha, porque ele fala, na verdade, de como é difícil você sentir quando você fica apegado às ilusões.
Como você pode provocar uma mudança, né? Quando você está, na verdade, tão identificado com as ilusões, quando você começa a fazer julgamentos, né? E a primeira pessoa que a gente costuma julgar de fato somos nós mesmos, né? E olha que a gente começa a se julgar desde muito pequeno, viu? A gente não começa a se julgar quando a gente já está grande, não. Desde pequenininho, a gente tem, na verdade, já as nossas estratégias já organizadas para sobreviver. Boa noite, Laurinha, minha amada professora linda. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo apoio. Então, estou aqui falando sobre as máscaras e as sombras, né? E aí, o que acontece? Hoje, no tema da minha aula de manhã, eu falei o seguinte. É muito triste quando a gente começa a negar o peso da nossa alma. Quando a gente pensa assim, o peso da alma, a gente pensa que é uma coisa negativa, né? Mas não é. Imagina por todas as coisas que você já passou na sua vida, né? Imagina problemas familiares, problemas sexuais, problemas financeiros, profissionais, né? A noite escura mesmo da nossa alma, que a gente teve que buscar assim, forças lá das nossas entranhas para conseguir superar, né? E aí a gente supera. E o que a gente é levado a acreditar? Sai da nossa boca simplesmente assim, graças a Deus deu certo, né? Isso tudo aconteceu com a bênção de Deus, né? Isso é muito triste dizer isso, porque primeiro que você coloca Deus dividido de você, já começa por aí. Segundo, é que você tira os méritos que você tem em relação à superação da sua vida. Isso te enfraquece. Não reconhecer o teu esforço para sair de um problema, não reconhecer as forças que você utilizou para atravessar certos problemas, te enfraquece. Então, é muito importante que você, na verdade, reverencie a sua própria força, reverencie a sua energia, a sua força de mudança. Porque quando você atribui isso a Deus, é como se você literalmente não fizesse parte dele, né? E que você estivesse recebendo uma caridade. Então a gente coloca esse Deus no espaço de barganha. A gente nega o nosso potencial. Mas quem somos nós? Né? Como é que a gente pode, na verdade, ter a pretensão de mudar tantas coisas e ao mesmo tempo negar o nosso próprio poder? É totalmente contraditório, né? Por um lado a gente fala, né? Eu posso mudar minha vida, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando você ultrapassa, você diz, graças a Deus. O ato de agradecer, né, é algo muito bom, sem dúvida nenhuma. Mas agradecer tirando os méritos do seu esforço é tirar de você a vitalidade, é tirar de você a força, o seu empoderamento. A gente sente muita culpa, a gente não percebe, mas ao longo dos nossos dias, a gente sente muita culpa, né? A gente sente culpa muitas vezes de estar bem quando outra pessoa não está tão bem quanto a gente, né? A gente não fica muito confortável na abundância quando a gente está vivendo num mundo com tanta miséria, né? E aí a gente tem aquele diálogo sempre falando a respeito de que a gente pode mudar o mundo, pode mudar o mundo, pode mudar o mundo, mas quando a gente muda, né, a gente não reconhece de forma humilde o potencial que a gente trouxe e não valoriza isso. E quando a gente passa por um outro tipo de problema, imediatamente a gente esquece lá atrás que a gente chegou até ali com as nossas próprias forças. Então, gente, é muito importante conhecer tudo que define você hoje. Mesmo que seja um lado que você não admire muito. Mesmo que seja um lado que você não gostaria que fosse exposto. Há 2 semanas atrás eu comecei a live e falei sobre a respiração, né? O poder curativo da respiração. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva, uma pequena introdução, para dar mais sentido a isso que eu vou falar agora, tá? A respiração nós somos, na verdade, uma bioeletricidade, tá? Então, quando você tá com o seu computador, certo? Ligado, a sua bateria está ligada na tomada, né? O seu computador tem energia para continuar trabalhando. Se você tira a tomada, né, a bateria da tomada, e você continua usando o seu computador, inevitavelmente ele vai começar a descarregar a bateria, né?
A respiração para a gente é exatamente assim, é uma bioeletricidade, tá? Então, se você se desconecta da respiração, se você não está atento à sua respiração, a sua respiração passa a ser uma coisa quase que mecânica, né? Você começa, na verdade, a respirar para se manter relativamente vivo e não percebe nem que a respiração ela é que dá que mexe com o teu metabolismo, é a respiração que faz a sua troca de pensamentos, que abre a tua cabeça para novas situações da vida, que estimula a tua criatividade. Porque a gente não vê a respiração como uma parte elétrica do corpo. Mas é exatamente isso que ela é. A respiração é para o corpo como a bateria do seu computador é para o seu computador. Então, na verdade, eu quero resgatar essa informação que eu dei há 2 semanas atrás para poder entrar na importância que é você começar a relaxar em relação à sua pessoa, as coisas que você esconde ou as coisas que você acha que são inadequadas em você. Boa noite, Bernardo, seja bem-vindo, sempre aí presente, né? A Xelinha, seja bem-vinda, meu amor, né? A Carol Medeiros também. Então, o que acontece? A gente gasta muita energia para esconder, na verdade, o que de fato a gente sente, quem de fato nós somos, o que de fato nós gostamos. E isso nos leva, sem dúvida nenhuma, a uma desarmonia intensa. E uma pessoa que está em desarmonia consigo, infelizmente, ela não tem, literalmente, como estar sendo assertiva na vida. Porque quem vai estar fazendo as escolhas, eu sempre digo, são as suas máscaras, tá? Então, como é que vêm essas máscaras? Como é que elas são construídas, né? Então, quando a gente é criança, quando a gente nasce, né? A gente fica no colo dos nossos pais, a gente é alimentado por eles, a gente sente, na verdade, o seu carinho e a sua proteção. E a primeira informação que é movida na nossa mente, a primeira informação que a gente capta é da dependência, né? É a energia da dependência, a energia da família. Então, quando a gente vai, na verdade, vai passando os dias, o bebê vai crescendo, ele vai vendo a importância que é ser nutrido, né? E aí vem todas as informações, né, genéticas, celulares, as crenças dos nossos pais que já nascem, na verdade, incutidas na gente. E quando a gente vai se desenvolvendo, vem a educação, vem os cuidados, né? Então vem as crenças e as projeções dos nossos pais, né? Vem os desafios da nossa família na escola, com os nossos coleguinhas, né? Eu lembro exatamente como foi que aconteceu a minha primeira situação de vergonha dolorosa, né? Eu lembro exatamente como eu construí realmente uma proteção em relação à vergonha, né? A Valéria está aqui. Valéria, boa noite. Pepe Júnior também tá. Sejam bem-vindas. Suzana, muito obrigada pela audiência. Então, quando eu era pequena, eu devia ter em torno de uns 3, 4 anos. Eu era no Jardim da Infância e a minha mãe, me levava para a escola e a gente pegava ônibus para chegar no colégio, no Maria Tereza, lá na Barão Souza Leão. E uma vez eu pisei num cocô. Mas nem eu nem minha mãe viu. E a gente chegou lá na escola, no Jardim da Infância, quando minha mãe se deu conta, viu que eu tinha pisado num cocô. E aí as outras crianças começaram a rir de mim, né? Isso marcou profundamente. E aí o que acontece? Quando as crianças começaram a rir de mim, a minha mãe reagiu de forma feroz mesmo, assim. Pare com isso, vocês estão rindo, e chamou a professora e brigou. E eu vi que, na verdade, minha mãe sentiu muita vergonha por mim, né? Ela se identificou comigo, né? E ela quis me proteger. Só que aquilo foi muito forte para mim, porque imediatamente ali ficou registrado de que eu era diferente daquelas crianças. E dali para frente, eu lembro de ter sido me tornado uma criança muito, mas muito tímida. Muito tímida. Então a minha mãe fazia de tudo para que eu não cometesse um erro, para que eu não pisasse na bola, para que as pessoas não rissem de mim. Então comecei, na verdade, a adquirir uma crença muito grande a meu respeito, né? De que eu não era uma pessoa tão assertiva, né?
Então, bem-vinda. E comecei a pontuar em mim as coisas que não seriam legais, né? Então eu tinha um pé muito cheio de ossos, né? Eu sempre fui uma pessoa muito magra, então os meus joelhos muito protuberantes. Então, o que acontecia? Eu ia para a praia, eu enfiava os meus pés debaixo da areia, fazia uns montinhos para que as pessoas que passassem não vissem meus pés. E eu comecei a esconder uma série de coisas, na verdade, que eu não gostava em mim, né? Comecei a alisar o meu cabelo sempre foi muito crespo, muito cacheado. E aí a minha tia passava na época velhinho, botava bob, fazia touca. Então eu fazia um esforço tão grande para ser uma pessoa mais conectada com as outras crianças. Eu fazia um esforço tão grande para chegar perto de quem, na verdade, eu achava que era melhor do que eu. E de uma forma muito inocente, tenho certeza disso, e com muito amor, a minha avó e a minha mãe e a minha tia me estimularam muito a confirmar de que eu não era tão boa assim, né? Então a primeira coisa era, vamos tratar o cabelo dela que é crespo, vamos alisar esse cabelo. Então eu tinha que alisar esse bendito cabelo, né? Todo mês, botar bob, botar touca desde pequena, né? Então veio as crenças, o meu cabelo não é bom, né? Eu nasci ainda com esse cabelo crespo, né? Eu sou magra demais e tenho um pé muito cheio de osso, então tem que usar uns sapatos mais fechados. Então eu comecei, na verdade, a criar estratégias para esconder, né? Esconder dos outros eu, né? Esconder meu pé, esconder meu cabelo, esconder tudo que eu achava, na verdade, de errado em mim. E essas coisas que a gente esconde, na verdade, elas são as sombras. Porque a gente faz muito esforço para que elas não apareçam. Com o tempo, né, quando a gente vai amadurecendo, a gente, na verdade, vai começando a fazer comparações. E a gente vai vendo que tem muita coisa que não deveria estar ali, na nossa opinião. E a gente começa a ver qual seria a coisa que deveria estar ali. Qual seria a pessoa que deveria estar ali e que, na verdade, garantiria a sua sobrevivência. Garantiria o seu amor. Garantiria a sua atenção. E a gente começa a projetar em pessoas, né? A gente começa, se eu fosse uma bailarina, se eu fosse rica, se eu me vestisse assim, se eu tivesse um cabelo assado, se eu falasse desse jeito, né? As pessoas iriam me respeitar, me amar e por aí vai. E aí a gente começa a desenvolver o quê? As nossas máscaras. E é muito doloroso isso, porque na verdade você vai deixando você guardadinho na prateleira, né? Bem protegidinho, né? Para que impeça das pessoas verem, na verdade, as suas sombras. Quem é você de fato? Hoje eu estava terminando de ler um livro do Bert Hellinger, que ele fala que é muito ruim quando realmente você não participa da dor, né? Quando você é uma pessoa protegida, quando você começa a acreditar que a sua fala, né, ela vai ser muito elogiada, ela vai ser abençoada, ela vai ser recebida por todos, né? E você não tem experiência nenhuma, né? Nós queremos ser sempre pessoas muito melhores, nós queremos ser sempre pessoas muito mais resolvidas, muito bem desenvolvidas, né? Queremos ser o tempo todo validadas. E aí, obviamente, aquilo que eu acho que não é legal para mim, eu tento esconder. Mas eu não vivo. Percebe? Eu não vivo em totalidade. Porque eu gasto muita energia fazendo um esforço imenso para me tornar uma outra pessoa. E aí, com isso, eu vou tendo a minha próxima geração. Eu posso ter os meus filhos e eles vão terminar copiando os meus comportamentos. Né? A gente, na verdade, tem tanto problema em viver o desconforto, né? Tem tanto problema em superar os nossos sofrimentos, que a gente faz tudo para não chegar neles, mas são eles que te empoderam. Né? A dor que a gente passa é a fortaleza que a gente tem. Uma coisa também interessante que eu vi hoje no livro do Bert Hellinger é quando ele fala, né, uma jornalista pergunta para ele por que, se ele é uma pessoa tão indiferente aos projetos sociais, né? Ele é uma pessoa indiferente às grandes revoluções, né? Aos anos 70, aos anos 60, por aí. E ele diz que ele não é que ele seja indiferente. É porque ele acha que a pessoa tem que seguir o curso da vida. E é uma ilusão você achar que você pode mudar o mundo, né? Então, uma das afirmações que ele diz é: eu aceito o mundo como ele é.
Eu aceito o mundo como ele é. Não tem nada de errado no mundo, já que ele foi criado por um grande criador. O que tem de errado, de fato, está na forma como eu olho esse mundo. Está na forma como eu olho para mim. Por eu não me sentir forte o suficiente para viver, para atravessar as dificuldades, os desafios que esse mundo traz. Mas esse mundo não tem nada de errado, né? Então ele é exatamente o que ele é. E quando a gente começa, na verdade, a acreditar numa grande ilusão de que a gente pode controlar as coisas, a gente vai terminando de criar mais e mais e mais problemas para a nossa vida. Quanto mais você vai tentando controlar, mais você perde o controle. Percebe? Porque existe uma ordem no mundo. Eu sempre falei isso, né? O universo, ele tem um sistema, né? É como você mexer numa formiga, por exemplo, né? Se você tem uma praga de formigas na sua casa, você escolhe a forma mais fácil, né? Que é matar as formigas, para você perder aquele incômodo, deixar de perder as suas plantas, as suas ervas que você plantou. Então você vai lá e mata a formiga. Mas a formiga, por exemplo, é extremamente importante para o controle de pragas e fungos de determinadas plantas. Então, quando eu mato uma coisa, porque ela simplesmente me incomoda e eu não quero ter trabalho, eu causo um dano no ecossistema. A mesma coisa na nossa vida. Existe um sistema. Quando eu pulo situações, quando eu tento evitar situações que não são prazerosas para mim, né? Eu começo a achar que tenho um controle, mas eu não tenho esse controle. E aí, na tentativa de controlar, eu desorganizo todo um sistema e eu não dou conta. Eu não dou conta do que isso vai acontecer, né? Eu não dou conta. Eu faço isso sem pensar nas minhas ações. Eu faço isso sem pensar nas consequências das minhas ações, porque eu tenho uma leve ilusão de que eu controlo. Mas eu não controlo. Eu não controlo. Percebe? Porque existe uma energia que a gente desconhece, muito, mas muito, muito potente, da qual a gente ainda não conseguiu ter acesso, e que tem um ritmo, tem uma ordem, né? Não existe acaso. Pensar que a vida é um puro acaso é literalmente achar que o Criador, a criação, está errada, né? Você achar que você consegue controlar e você consegue mudar uma situação é você realmente acreditar que o Criador cometeu um grande erro, né? Então, na verdade, você não controla nada. E na tentativa de você controlar, você só descontrola. Você só desarmoniza tudo que está ao seu redor. Então, entender quais são as máscaras que você tem utilizado, né, para que você, na verdade, atue na sua vida, é de extrema importância. É de extrema importância porque essas máscaras que você costuma atuar na sua vida gastam um nível de energia tão grande que afeta literalmente a sua respiração. Então, a sua respiração é um fator fisiológico que vai ser literalmente afetado pela insistência do uso da máscara. Então, tudo que você for construir na sua vida, você não está construindo para você de fato. Você está construindo para uma máscara que você carrega. A questão é, você vai dar conta do resultado dessas escolhas? Você vai dar conta disso? Ou você vai continuar justificando isso? Ou você vai continuar acreditando que você pode fazer, na verdade, um bem maravilhoso ao mundo? Porque você pensa dessa forma. Entende? O seu julgamento, ele não é tão importante quanto você acha. O seu desconforto não é uma exclusividade para a criação. Então, você achar que você controla, que você vai tirar uma coisa que está te incomodando da sua vida, né? E que o universo, você ainda vai pedir ajuda ao universo, né? Você não vai pedir, você pede ajuda, na verdade, a quem se identifica com você, né? Quem se identifica com você vai dando energia, mas é a mesma ilusão, porque você nem o outro consegue controlar nada. Você não consegue mudar o fato do pai da sua filha ser o pai da sua filha, por exemplo.
Você pode querer mudar essa ordem, mas você não vai conseguir mudar isso, né? Então essa ideia, ela vem, na verdade, da crença de que você é apenas esse corpo. Você acredita que você é apenas esse corpo. E como você acha que é apenas esse corpo, você pensa que controla. E aí a sua vida termina virando um grande caos, né? Você não simplesmente vive a vida com totalidade. Você quer desconstruir uma vida. Você quer desconstruir um sistema. E isso você não vai conseguir fazer. Você só vai conseguir trazer caos para sua vida, né? E o pior, você vai atravessar isso com sua própria energia, manipular pessoas, né? Manipular situações, gastar uma puta de uma energia e não vai conseguir o que você quer. Porque o mundo tem um sistema que você não controla. E sabe por que você não controla? Porque você não controla nem você mesmo. Você não controla nem você mesmo. Então você não pode controlar as pessoas à sua volta. Você não pode controlar seus filhos. Você não pode controlar a política. Você não pode controlar absolutamente nada. Você só pode e só deve fazer literalmente a sua parte. Que é literalmente tentar se aproximar o máximo que você pode da sua própria essência. Buscar força no seu próprio empoderamento. E o empoderamento não tem nada a ver de você se transformar numa terceira pessoa. Empoderamento não tem nada a ver de você escolher um personagem, vestir essa máscara e viver como se você fosse uma pessoa bem resolvida, né? Então, na verdade, está na hora de você questionar suas crenças e olhar para tudo aquilo que você rejeita em você. Muito boa noite, Cláudia. Muito boa noite. Então, quais são as coisas que você, na verdade, está desconfortável na sua vida hoje? Vamos pensar nisso com carinho? Quais as coisas que você está tendo dificuldade de lidar todos os dias? Pode ser qualquer coisa. Pode ser problemas financeiros, pode ser o problema com o seu parceiro ou a sua parceira, pode ser um problema com o seu filho, pode ser, na verdade, um conflito pessoal, né, de fé, de autoestima, pode ser qualquer coisa. Mas então você para e sente, qual é, na verdade, o grande desconforto? Porque você quer tanto mudar isso, que está desconfortável para você. Se você parar um minuto e pensar, isso que está desconfortável para você, na verdade, foi uma criação sua ou o universo que trouxe, né? Vamos dizer que você casou, teve um filho e se separou. Não era esse marido que você queria. Aí você fez um concurso e passou no concurso, está no seu trabalho, mas não era bem esse trabalho que você queria, né? Já parou para pensar que talvez todas essas escolhas tenham sido em cima de máscaras, né? E aí você simplesmente não está dando conta do resultado e agora você quer manipular tudo, você quer desconstruir tudo. Mas como você pode desconstruir? Porque quem está querendo desconstruir é a sua máscara. Quem é você de fato? Você consegue bancar as escolhas e as manipulações que você anda fazendo na sua vida? Então, é bem importante que você volte para o seu sistema. Sabe? É importante que você volte para aquela criança lá que nasceu e que sabe exatamente o que ela traz dentro dela. Então, o que eu estou trazendo para vocês, live após live, estímulos para que a gente possa, na verdade, olhar para essas questões. Nós estamos distorcendo muita coisa. Nós já vemos distorcendo as religiões há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, né? Nós confundimos religião com espiritualidade. Nós confundimos amor com carência, né? A gente diz hoje muito facilmente, eu amo você, né? Mas por trás, nas pequenas linhas, né? Naquelas linhas bem pequenininhas, está lá, se você, né? Eu amo você, desde que você, pontinho, pontinho, pontinho. Não me traga problema. Eu amo você, desde que você não me traga problema. Eu amo você desde que você não me decepcione. Eu amo você desde que você não me faça raiva. Eu amo você desde que você não me traga conflito. Entende? Então, é uma ilusão você querer viver numa vida sem desafios. E o mais hilário nisso tudo é que para você superar esses desafios, a alma que você tem, a força que você tem, você está tentando esconder. Que são as suas sombras. A alma que você tem, a força maior que você tem, você sufocou. Está lá, escondidinha dentro de você. Ninguém pode ver.
Porque você não acha que é adequado. Você tem vergonha. Você quer negar algo que trouxe dentro de você. Só que essas energias que estão dentro de você são as energias da verdade, da sua verdade. Elas são você. Por isso que na live passada eu falei que o ser humano é a própria doença. O ser humano é a sua própria doença. Enquanto o ser humano, ele simplesmente não olhar para ele como uma divindade, quando ele não olhar para ele com amorosidade, quando ele não se aceitar de verdade, enquanto ele não se aceitar, dificilmente ele aceita a vida e os desafios que a vida traz. Porque quase todo ser humano quer viver numa zona ilusória de conforto. Todo mundo quer viver uma vida sem problema. Mas a vida, o problema, ele é um julgamento seu. Né? Um julgamento seu, um julgamento meu. A gente quer uma vida que não tenha desafios. Mas como é que você pode crescer sem desafios? Você já parou para pensar que tudo no universo, para existir, é desafiador? Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Tem árvores como o Líbano, por exemplo, que crescem em rochas, em penhascos. Percebe? Para aquela árvore crescer, se tornar frondosa e com flores bem perfumadas, ela precisa desafiar o clima. Ela precisa desafiar todos os infortúnios, os ventos secos, o sol forte, né? A pedra rochosa. Ali ela tem uma memória muito grande. Imagina um óleo essencial de olíbano, é transformador demais. Por quê? Porque a memória da planta é de sobrevivência. Ela sobrevive, na verdade, sob circunstâncias extremas, desafiadoras. E é graças a isso, a essas circunstâncias, que o olíbano é um óleo essencial tão poderoso. E Bert Hellinger fala nos seus depoimentos, onde ele diz que, exatamente, toda alma que passa por situações pesadas é uma alma que consegue, na verdade, ter força para continuar vivendo. As pessoas que vivem na zona de conforto, essas pessoas literalmente vivem uma grande ilusão. Elas vivem numa ideia de uma vida, né, fantasiosa, cheia de desejos, pequenininhos desejos. Ah, eu não queria que você fosse o pai da minha filha. Ah, eu não queria esse apartamento. Ah, eu não queria que o mundo fosse assim. Ah, vamos revolucionar o mundo. Você não consegue nem revolucionar você mesmo, né? Então, na verdade, o que nós estamos buscando, todos nós estamos buscando, né, está muito alinhado com a morte, né? Na verdade, a vida e a morte são apenas situações diferentes, mas são mundos que existem, né? Então, tanto faz você estar vivo aqui, como daqui a pouco você morrer, você simplesmente vai viver um outro estágio, mas você continua a viver, né? As suas memórias, o que você viveu é a única coisa que você consegue levar com você. Os seus acertos, né, e seus infortúnios, as dificuldades que você mesmo criou para você, é que vão com você na sua memória. Mas tudo aquilo que você achava que controlava, né, continua ficando aqui. Continua seguindo o seu próprio curso. E aí eu trouxe, na verdade, uma frase do Jung que ele diz o seguinte: aquilo que não fazemos aflorar em nossa consciência aparece em nossas vidas como destino. Eu adoro essa frase, né? Então, aquilo que você não deixa vir à tona, né? Por mais que você pense que pode esconder, por mais que você pense que pode controlar, lá na frente aparece como destino para você. Então, na verdade, a gente tem que viver, né? A noite, né? A noite inspira emoções muito diferentes das emoções que são inspiradas. Na noite, o clima de silêncio, a meia luz, as ruas mais vazias, né? Ela se torna um cenário perfeito, adequado para as dores, para os amores, para as paixões, para as decepções, para as rejeições que a gente sofre durante o dia, né? O amor e o ódio entre casais e pessoas diversas atinge seu ponto culminante à noite, né? É a hora suprema em que as emoções são liberadas e as dores começam a aparecer. Por quê? Porque durante o dia você está encenando o tempo todo, né? Durante o dia a mente é uma outra mente. O sol brilha, a nossa mente está ligada, objetiva, cheia de mais energias, de desafios. Querendo ou não, o dia nos torna menos letárgico.
né, do que à noite. E nos obriga, sem dúvida nenhuma, a ser mais ativos, mais práticos, envolvidos no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Na hora em que o sol se põe, a nossa mente do dia dorme e é substituída pela nossa mente noturna. Aí saem as objetividades, e aí os aspectos sombrios começam a aflorar. Você começa a pensar, é onde você começa a pensar realmente com mais força, com mais energia nas suas mágoas, nas estratégias para se defender, nas suas raivas, né? Sai o prático durante o dia, o poético, sai o sol e entra a lua, né? Os personagens e as nossas reais frustrações aparecem. Assim como o dia é dividido pelo sol e pela lua, que refletem estados de espíritos opostos, cada um de nós também vive e sofre essa divisão. Sofremos muito com essa dualidade, com a nossa sombra e com a nossa luz. Então a gente de dia, à frente do corpo, por exemplo, é aquilo que a gente apresenta, é o nosso cartão de visita, né? Então as maiores dores que a gente sente são as dores nas costas, na lombar, no ciático, na planta dos pés, no calcanhar, né? Nas nossas extremidades. Por quê? Porque atrás da gente, a gente joga tudo para trás, aquilo que a gente não permite que os outros vejam, né? Essa divisão acontece por conta das nossas feridas acometidas no nosso passado. Sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono, julgamentos que a gente recebeu, feridas que nos deixaram marcas bem profundas, né? E muitas vezes a gente até desconhece essas feridas, né? Essas feridas nos tornam pessoas mais solitárias, confusas, inseguras, né? A gente se afasta da gente, né? Faz com que a gente julgue as nossas qualidades como inadequadas quando a gente começa no processo de competição, de comparação. A gente, preocupado com esse sentimento de quê? De rejeição, né? Medo de abandono, estamos sempre olhando o tempo todo, ó, pela janela, pro lado de fora, né? A gente se desconecta das dores escondidas dentro da gente, né? Mas que elas existem e que estamos identificados no nosso inconsciente, e a gente leva para fora aquilo que a gente acha que vai manter a nossa sobrevivência. A gente passa a ser uma pessoa descolada, né? A gente aparenta ser uma pessoa muito resolvida, né? Eu atendo há tantos anos com terapia, e eu já vi tantas pessoas chegarem para mim e dizerem assim: todo mundo acha, Zac, que eu estou resolvida e tal, mas só eu sei as minhas dores quando eu chego em casa. Quando eu saio para trabalhar, ninguém nem percebe o que eu estou sentindo, porque eu não vou dar esse gostinho. Mas quando eu chego em casa, né, que eu entro em contato, eu fico, eu tenho pânico, eu tenho medo de ficar só, né? Por quê? Porque à noite é onde eu entro em contato, é onde eu fico mais com a minha alma, né? A temperatura do meu corpo tende a cair, né? Passamos a usar essas máscaras, né, que achamos que serão mais bem recebidas, mais bem elogiadas. Passamos a usar essas máscaras e aceitar que vamos ser mais amados. E aí a morte, o abandono vai estar mais distante da gente. Só que a gente vai seguindo a vida, fazendo um esforço tremendo para essas máscaras não caírem e as pessoas verem exatamente quem nós somos, né? A gente se sente cansado de lutar para esconder aquilo que nós achamos em nós inadequado. A construção das máscaras leva a gente a um perigo constante de verdadeiro caos diário, porque todas as escolhas que você vai fazer, elas têm que ser para sua máscara, não pode ser para você. E aí a sua máscara tem que garantir, você vai ter que desenvolver, na verdade, uma habilidade enorme para lidar com as escolhas que você fez, não para você, mas para sua máscara. Como é que é isso, né? Imagina quantas pessoas não tiveram que lidar com casamentos que não queriam, né? Tiveram que lidar com trabalhos que não amam, que são, na verdade, o motivo de seu grande sofrimento, né? Escolhas, enfim, quantas palavras já não saíram de sua boca, da minha boca, e magoaram pessoas só para a gente se sentir forte, poderoso, cheio da verdade, né? Então, Bert Hellinger também tem uma frase que ele diz o seguinte: as pessoas que são donas da verdade não estão interessadas na verdade, porque elas já conhecem a verdade, elas são donas da verdade, né? A sombra, na verdade, essas energias que permeiam dentro, são, na verdade, rejeitadas, são suprimidas.
A sombra é a soma de todos os nossos sentimentos despertados em nossas frustrações. E a gente fica escondendo o nosso medo, a nossa timidez, a gente esconde a nossa raiva, a gente esconde a nossa inadequação, né? A gente esconde muitas vezes o nosso corpo, a gente tenta se transformar numa pessoa totalmente diferente do que a gente é, né? E tem várias máscaras. Então, eu vou começar a falar sobre algumas máscaras. Obviamente não dá tempo de falar sobre todas, mas só passando para lembrar. Se você já tiver no grupo do Respire-se, o grupo exclusivo do Respire-se, você provavelmente já deve ter recebido o material dos doshas, que ajuda você a começar a conhecer que tipo de organismo você tem, né? Que tipo de tendência a algumas coisas você tem de acordo com o seu biotipo corporal. Se você não faz parte do grupo do Respire-se ainda, peça a Isis para te colocar nesse grupo exclusivo, tá? Porque aí você tem acesso com mais detalhes a todos esses artigos e vídeos que eu tenho feito ao longo do tempo que vão te ajudar, sem dúvida nenhuma, a se conhecer melhor. Você não paga nada por isso, tá? É um grupo que a gente está fazendo para que a gente possa, na verdade, criar uma egrégora de pessoas que estão, na verdade, compartilhando da mesma opinião, buscando a mesma coisa, tá? Então, quais são as máscaras que você usa? Já parou para pensar? Tem uma máscara chamada a sedutora, por exemplo. A máscara da sedutora, ela atua muito nas pessoas que chegam a falar de forma muito mansa, né? Que se preocupam muito com a sua aparência, com a forma de falar, né? Com a forma de olhar. São pessoas, são homens e mulheres que estão sempre buscando como cortejar alguém, mesmo que não tenha interesse, tá? Essa máscara, ela busca exclusivamente sentir-se melhor com ela mesma, tá? Ela é sempre muito gentil, muito amorosa, interessada, mas extremamente sexual, tá? Atraindo, literalmente como a aranha, né? Atraindo a pessoa para sua teia, né? E aí quando ela consegue aquela pessoa, ela já perdeu o interesse, porque tudo que ela queria, na verdade, era se sentir validada, era se sentir amada, desejada, né? Ela eleva a autoestima dela através da opinião alheia, né? Sempre ligada ao corpo, ao sexo, à beleza, tá? Para ela não importa se vai magoar alguém ou não, tá? O que importa é a sua sedução. Ela precisa se sentir infalível, né? Essa máscara a gente pensa que não existe, mas existe muito, né? E hoje essa máscara ela é muitas vezes justificada com autocuidado. Ah, mas eu sou assim porque eu me cuido. Ah, eu sou assim porque eu tenho amor próprio. Percebe? Ah, eu sou assim porque eu sou livre, eu amo na liberdade. Mas, na verdade, não é bem assim, né? A ferida da sedutora é uma ferida de comparação. É uma criança que provavelmente, uma criança emocional ferida que provavelmente teve uma educação muito de ser, de ter... Eu sofri muito isso, né? Mas a minha máscara, ela não tá longe de ser uma sedutora. Mas eu sofri muito comparação dos meus pais, né? Eu tinha uma prima que meus pais sempre diziam assim, veja fulana, por que você não é igual a fulana? Veja, fulana faz isso, fulana faz aquilo, fulana faz aquilo. E eu me sentia cada vez uma merda, porque tudo que fulana fazia era o que eu literalmente detestava, né? E me sentia realmente impotente. Então o medo de abandono, ele foi crescendo dentro de mim de uma forma tão grande que eu comecei a viver a minha vida sempre dependendo de amigos, né, de pessoas. Eu não podia ter até um filme que eu estivesse assistindo, se a pessoa perdesse o marido ou o amigo ou tivesse que andar sozinho, Ave Maria, aquilo me afetava profundamente, né? Porque é o abandono, a minha ferida maior é de abandono. O medo sempre foi uma coisa que me acompanhou muito, mas o medo de ficar só. E imagina, né? O medo de ficar só desenvolveu em mim, na verdade, a máscara da mulher poderosa, né? Então eu saía resolvendo tudo para todo mundo, né? Você tinha um problema, eu ia lá resolver, né? E aí eu conseguia ter muitas pessoas do meu lado. Só que eu gastei uma energia imensa. E por mais que você resolva o problema dos outros, por mais que você apareça como a poderosa, como aquela a fatal, né? Aquela pessoa que resolve tudo, que sabe de tudo, você tem medo que a pessoa descubra a sua ferida,
Você tem medo que a pessoa descubra de como você é frágil, de como você sente medo, né? Como você fica refém do outro, né? Então você sai desenvolvendo máscaras, mas na verdade, para você atuar naquela máscara, você gasta muita energia. Uma máscara muito comum também é a máscara do valentão, que os homens costumam usar muito, mas hoje nós temos muitas mulheres que usavam essa máscara, né? Que usam essa máscara. Geralmente é aquelas pessoas que são bem espalhafatosas, que falam muito alto, que já chegando, né? Que tem um instinto agressivo, né? Ele quer o que quer na hora que ele quer. Não importa se está favorável, se não está favorável. Ele quer daquele jeito. É uma máscara do valentão. Pressiona até conseguir o que a pessoa quer, né? Domina e controla tudo pela força, pelo medo, né? Faz com que as pessoas... São aquelas pessoas de personalidade muito forte, né? Que você tem medo de dizer até não. Porque aquela pessoa, tem uma energia feroz, que parece que vai te engolir. São muito motivados pelo medo profundo que sente de ser dominados e controlados. Então essas pessoas têm medo de serem controladas por outras. Então elas dominam e controlam os outros, né? Tem muito instinto de sobrevivência. Então esse tipo de personalidade, esse tipo de pessoa que é muito dominadora e que tem uma energia muito ameaçadora, são pessoas que na verdade são muito inseguras. Tem muito medo por trás, né? Tem medo, na verdade, de perder a sua liberdade, certo? Então não se iludam se vocês conhecem, na verdade, pessoas que têm uma energia muito ameaçadora, né? São pessoas, na verdade, frágeis demais, né? Tem uma outra personagem, uma outra máscara que se chama o Grande Marte, né? Foi uma máscara que, na verdade, eu usei por muitos anos, mas muitos anos. É uma máscara que você se sacrifica para tomar conta de todo mundo, né? Então, carrega o mundo nas costas, literalmente, pois acredita que lá no fundo, todo mundo não tem a mesma competência que você tem. E aí você sai fazendo absolutamente tudo, né? Você termina se sentindo superior, você fala de vocês, não, olha, eu não, graças a Deus eu sou muito rápida, muito ágil, penso muito rápido, eu não passo muito tempo sofrendo, gente, né? Que é isso, sofrer, nem pensar, tem um problema, resolvo rapidinho, né? E na verdade, uma grande mentira. Você gasta uma energia muito grande, né? Para se tornar aquela pessoa que carrega tudo, que trabalha muito, né? E quando você vê uma pessoa mais lenta, uma pessoa mais frágil, aquilo te acessa, por quê? Por que te acessa? Porque uma pessoa que é tão ágil, tão rápida, tão forte, que trabalha muito, que está sempre resolvendo tudo, fica acionada com pessoas que são mais frágeis. É uma projeção. Porque essas pessoas que são mais frágeis, que você provavelmente se irrita, mostram o seu lado sombrio. Aquele lado que você tenta esconder de todas as pessoas. Percebe? É a mesma coisa eu falo em relação à máscara da sedutora. Quando algumas mulheres ou alguns homens olham para outros, olham para isso, se enxerindo, né? Se amostrando, chegando, até parece que é o dono do mundo e tal. Na verdade, aquela pessoa está ali mostrando algo que provavelmente eu tento esconder, que eu julgo que não é adequado. Entende? Então, é muito importante você conhecer sua máscara. Temos a máscara também do intelectual, aquele que sabe tudo, né? Conhecimento e informação são as armas mais importantes desse personagem, né? Vive basicamente no mundo das ideias. É só mente. Pensa, estuda, cria. Tudo é uma teoria. Tem pouca experiência na vida, mas fala como se tivesse a grande experiência, né? Fala que parece que tem propriedade do que está falando, mas é tudo uma grande pantomima, porque as pessoas que usam muito a mente, muito o intelecto, elas têm pouca experiência na vida. Elas gastam tanto tempo fazendo com que o intelecto dela seja estimulado, que na parte prática da vida, na experiência em si, elas são muito pobres, né? Vivem basicamente no mundo das ideias, gostam de se considerar superiores aos outros, né? Gostam de desordenar, tem um mundo das emoções extremamente desordenado, exatamente porque não tem muita experiência, né? Tem um raciocínio rápido, a capacidade de processar informações muito rápida, e essa capacidade de processar informações é extremamente delicada, sabe por quê? Porque manipula as pessoas, né? Manipula, né? Tem o hábito de corrigir os amigos, a família. Sabe aquelas pessoas que quando você fala errado, dizem, ei, amor, querida, não é assim que fala, é assim,
né? Ou então quando você está falando uma coisa, a pessoa te atropela e diz, sim, o que ela quer dizer é isso, isso e isso. Percebe? Como se a pessoa fosse um idiota que não sabe falar. Essa é a máscara do intelectual, né? Bernardo está me perguntando, e a máscara do superpositivismo? Ah, nossa, essa existe também sim. Vou chegar nela, Bernardo, né? Na verdade, é aquela pessoa que tenta, na verdade, esconder toda a sua negatividade, né? Uma pessoa que tem a máscara da pessoa super positiva, super para cima, na verdade, esconde através dessa máscara um medo aterrorizante da vida, sabe? Tem um medo muito grande. São pessoas que não mostram a sua tristeza e sua frustração. A gente também tem a máscara do depressivo, por exemplo. O depressivo é o mais triste de todos. Tem pessoas que, obviamente, não estou dizendo com isso que não existem pessoas que sofram, na verdade, da depressão, né? Mas tem pessoas que carregam a máscara da depressão, né? São aquelas pessoas que têm aquele aspecto triste, né? A sua tristeza, a melancolia são seus eternos companheiros, né? Então ali o tempo todo e tá o tempo todo com aquela cara, né, de quem chupou limão, né? Tem sempre procura sempre o que é de errado na sua própria vida e na vida do mundo. Nunca tem uma coisa positiva para falar. Sempre tem algo para lamentar, né? Sempre de semblante entristecido, acredita que não tem sorte, que Deus esqueceu dele, sempre diz frases, por que eu? Né? Eu não acredito que possa ser diferente, eu me sinto sem esperanças nesse momento, né? Atrai sempre a dor para si mesmo. Essa máscara é uma máscara muito difícil, inclusive, de conseguir manter. É uma máscara muito pesada, inclusive, porque é uma máscara que faz os outros sofrerem junto. Porque você lidar com uma pessoa que o tempo todo é extremamente negativa, tem uma mente tamásica, nada de novidade, nada de possibilidades de superação entra na mente dessa pessoa, né? Ela gasta não só a energia dela, mas como ela gasta também a energia do outro, né? São pessoas que sugam a nossa energia. E a máscara da vítima, então? Também tem essa máscara da vítima, né? Que o mantra é tudo acontece comigo, né? Eu não sei o que foi que eu fiz para merecer isso. Fiz tanto por você, né? Poxa vida, eu me sacrifiquei tanto por você, abri mão de tantas coisas por essa relação. Eu nunca esqueço a data do seu aniversário. Nas horas que você mais precisa, eu tô junto de você. Nossa, como é pesado, né? É a vítima, tá o tempo todo lamentando a situação, né? O tempo todo reclamando, fui bem nisso, fui boa para aquilo, e você me deixou sozinho. Você isso e isso. Nunca tá bom, né? A vítima é refém de atenção, está em constante estado de caos, né? Tá sempre culpando o outro por tudo que acontece com ela, né? Tá sempre buscando a piedade alheia. Tá sempre querendo que o outro olhe para ele com carinho e com culpa. A vítima, ela se alimenta da sua culpa. A vítima, ela faz tudo para que você se sinta culpado. Para que ela seja sempre aquela que foi ferida, aquela que foi magoada, aquela que foi abandonada, aquela que foi errada, que foi injusta com você, né? Então, a máscara da vítima é uma máscara também muito cruel, porque leva culpa para as pessoas. Faz as pessoas se sentirem, na verdade, culpadas, né? E isso escraviza o outro. A máscara da vítima é uma máscara muito perversa, né? Temos a máscara também da boa moça. A boa moça se desdobra para que todos vejam como ela é positiva com o mundo, né? Que foi a máscara que o Bernardo acabou de me perguntar, né? Sempre trazendo um olhar gentil, um sorriso caloroso nos lábios, né? A boa moça quer que você saiba que ela é uma pessoa muito gentil, decente, elegante, bem comportada, que sempre segue as regras. Sempre pergunta pelos seus filhos, pela sua família, como está sua mãe, como tudo está se passando, né? Deixa, às vezes, suas próprias necessidades a favor das outras pessoas. Ela está sempre preocupada na sua imagem, né? A máscara da boa moça, da boa família. Mas já parou para pensar quantas feridas tem por trás dessas máscaras? Já parou para pensar quantos de nós julgamos os nossos parceiros ou parceiras, né? Quantas pessoas, na verdade, foram vítimas das nossas máscaras? Quantas escolhas nós fizemos, na verdade, e temos que arcar com essas escolhas que nos trazem tanta dor,
por trás de cada máscara dessa que eu falei, tem muitas outras máscaras, né? Você pode reconhecer suas feridas emocionais e pode tomar conta delas. Você pode perceber o quanto você escraviza uma pessoa quando você é vítima o tempo todo. O quanto você distancia uma pessoa de você. Aquilo que você mais teme, aquilo que você mais faz esforço para que não aconteça na sua vida, através das máscaras é exatamente aquilo que vai acontecer. Então, imagina a máscara da boa moça, por exemplo. Aquela que está sempre perguntando pela sua família, que é sempre muito boa, né? Que é sempre muito educada, muito gentil. Imagina como é difícil conviver com uma pessoa tão certinha, né? Você anda pisando em ovos com uma pessoa tão certinha. Não é verdade? Então você nunca pode ter uma relação de transparência com uma pessoa que tem a máscara da boa moça. Porque você se sente desconfortável. Você se sente, na verdade, até uma merda, né? Porque a fulana é tão certinha, ela paga as contas super em dia, ela tem tudo bem controlado no caderninho dela, ela lembra da data do seu aniversário, ela é tão carinhosa sempre que você precisa. E aí o que acontece? Você muitas vezes, para viver numa relação assim, você termina fazendo coisas que você não quer, se sentindo péssimo porque atrasou uma conta, e a boa moça nunca atrasa a conta, né? Tudo que a gente teme, na verdade, que a gente usa as máscaras para manipular, é o que a gente termina atraindo para a gente, né? Imagina a vítima. Imagina uma pessoa que você convive que o tempo todo ela te faz se sentir culpada. Tudo acontece com ela, né? Tudo acontece com ela. Só ela fica doente, só ela tem problema, o problema dela é maior que todo mundo, né? Só ela tem dificuldades. Então o mundo da vítima gira em torno dela. Então imagina você conviver com uma pessoa o tempo todo, né? Que faz tu se sentir culpado, até por ser feliz. Então não tem vantagem da gente estar, na verdade, alimentando essas máscaras, tá? Nosso tempo está chegando ao fim. É um tema extremamente comprido esse. Eu posso falar sobre quais são as feridas que tem por trás de cada máscara, né? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu feedback, tá? Mesma coisa que eu digo sempre. Dá o teu feedback de como foi esse tema para ti, né? Se você gostaria. Toda semana, toda quarta-feira, o pessoal da produção abre a caixinha de perguntas. E toda semana eu tô pedindo, gente, me ajuda, façam perguntas, questionem, sabe? Vamos tornar isso um pouco mais ativo, mais dinâmico. Questionem, façam perguntas, podem fazer críticas também. Eu também sou aberta a isso, tá? E dá o seu feedback se você curtiu, tá? Se você curtiu, diz aí, olha, curti o tema, foi super legal, dá um print na tela, compartilha, chama as pessoas para curtirem aí o Pura Luz, tá? E pensa aí na possibilidade de você fazer parte desse grupo gratuito do Respire-se exclusivo, tá? Aonde eu estou compartilhando com vocês os meus artigos, tá? Os meus artigos que eu tenho escrito toda semana e tenho postado lá no meu site, tá? Maprenzac Yoga, na verdade, zakyoga.com.br é o meu site, tá? Onde tem lá vários dicas de saúde, tem lá vários artigos. E você que faz parte do Respire-se Exclusivo, você recebe hoje, daqui a pouquinho, você vai estar aí no canal do Movimento Centro, onde a Aurélia vai dar gratuitamente, tá? Uma semana para você inteirinha de exercícios de respiração. Então, assim que você sair dessa live, entra lá na live do Aurélio, no Movimento Centro, tá? Que vai começar, na verdade, às 19h30. E você vai poder fazer exercícios respiratórios que vão te ajudar a entender cada vez mais todos esses temas que eu estou trazendo toda semana. Quero que vocês conheçam o lado do universo sistêmico, fora da constelação familiar, né? Mas é o universo do sistema, o teu próprio sistema. Como você pode mudar, como você pode, na verdade, buscar a ordem dentro da sua própria personalidade, dentro da sua própria história pessoal, tá? Então, fica aí a dica, tá? Fico aí solicitando a vocês o feedback, ok? Se vocês quiserem fazer parte do grupo do Pura Luz, do Respire-se Exclusivo, fala aí com Isis, diz assim, eu quero, e aí Isis entra em contato com você, coloca aí, eu quero entrar no grupo do Pura Luz, tá? Porque em breve, quando tudo isso passar, a gente pode se conhecer pessoalmente, tá? E podemos desenvolver dinâmicas maravilhosas, né? Dinâmicas sistêmicas, dinâmicas de respiração aqui no Ashram,
Combinado? Então, gente, muito boa noite. Obrigada pela entrega, pela paciência, pela disponibilidade. Compartilha, dá a dica aí se você curtiu, se está curtindo as minhas lives, convida as pessoas para participar também. Combinado? Muita luz para vocês e até a próxima segunda-feira, gente. Massa!